Padre André, irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje São Judas e São Simão, apóstolos. Quem foi Judas e Simão? No Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 55 a 56, diz que Simão, Judas, um homem chamado José, eles eram irmãos de Jesus. E algumas pessoas vão dizer assim: Padre, Jesus teve irmãos? No Evangelho de hoje nós encontramos os nomes de Tiago, Simão, de Judas como apóstolos. E o Evangelho de hoje diz que Tiago e Judas eram irmãos. Tiago e Judas eram irmãos. A tradição da igreja vai um pouco além. A tradição da igreja diz que Simão também era irmão destes dois. Haviam 3 irmãos entre aqueles que seguiam Jesus. Nós tínhamos Tiago, conhecido como Tiago Menor, nós temos Simão e nós temos Judas. Padre, será que eles são irmãos biológicos de Jesus? A maioria das pessoas aqui tem um missal. Se nós olharmos no missal, nós vamos encontrar o nome de Tiago. E o missal vai dizer que Tiago é irmão de Judas. Mas o missal, o evangelho de hoje, nós estamos no capítulo 6 de São Lucas, vai dizer quem é o pai de Tiago. Quem foi o pai de Jesus? José. Aqueles que têm o evangelho podem ver, e aqui nós já resolvemos o problema. Vai dizer quem foi o pai de Tiago. O texto diz: Tiago, filho de Alfeu. Se Tiago é filho de Alfeu, Tiago não pode ser filho de José. E lá na cruz existe uma mulher chamada Maria de Cleofas. E Maria de Cleofas foi casada com Alfeu, que também era mulher de Alfeu. Portanto, aqui não tem como criar hipótese nenhuma de Jesus ter tido estes irmãos biológicos. Aqueles que eram tidos como irmãos de Jesus, seguramente, na linguagem de hoje nós podemos dizer, sem dúvida nenhuma, eles eram primos de Jesus. Tiago é descrito no Evangelho de Mateus como irmão de Jesus. E aqui diz no texto de hoje quem era o pai de Tiago. O pai de Tiago era Alfeu. Jesus, ele não teve irmãos biológicos. Esses que eram considerados primos eram pessoas muito próximas de Jesus. Quando nós falamos de Judas, nós sabemos muito pouco sobre São Judas. Durante a história da igreja, São Judas foi um santo muito esquecido. As pessoas não pediam a intercessão de São Judas, e muitas pessoas diziam assim: como que eu posso rezar para Judas se Judas traiu Jesus? Como que a igreja pode dizer que Judas é santo se Judas tirou a sua própria vida? A resposta é muito simples. Jesus tinha quantos discípulos com o nome de Judas? 2. Um nós chamamos de Judas Iscariotes e outro nós chamamos de Judas Tadeu. Então Judas Tadeu não é Judas Iscariotes. São 2 discípulos diferentes. Esse Judas Tadeu é aquele que era considerado irmão, aquele que é considerado o primo de Jesus, junto com Simão e junto também com Tiago Menor. Tiago Menor, que depois foi bispo de Jerusalém. Aqui é uma contextualização sobre a vida dos apóstolos. O texto de hoje tem um detalhe muito importante. O texto de hoje diz que Jesus, à noite, de madrugada, subiu a montanha para rezar. E depois, em oração, ele desceu, e entre os seus discípulos, o texto do próprio Evangelho de São Lucas diz que Jesus tinha 72 discípulos. Entre os seus discípulos, aqueles 72, Jesus escolheu 12, que ele deu o nome de apóstolos. Jesus tinha muitos seguidores, e a estes 12 ele deu o nome de apóstolos. E lá na última ceia, Jesus confere a esses 2 o sacramento da ordem. Uma pessoa veio fazer catequese de adultos hoje à tarde, uma pessoa que deseja ser crismada,
E quando o padre refletia com ela sobre o sacramento da ordem, o padre dizia assim, ela mesma disse, existem 7 sacramentos. Eu falei, sem dúvida, esses sacramentos podem ser divididos em 3 grupos. Tem os sacramentos da iniciação cristã, batismo, crisma e a Eucaristia. Temos os sacramentos da cura, a confissão e a unção dos enfermos. E temos o sacramento do serviço, que é o matrimônio e a ordem. E ela disse, padre, onde que entra as irmãs aqui? Qual que é o sacramento que as irmãs, qual que é o sacramento que as religiosas recebem? As irmãs, elas não recebem um sacramento, elas recebem uma consagração especial a Deus. Por que que é assim? Porque Jesus, ele é o autor dos sacramentos. Jesus é aquele que deixa os sacramentos. E lá na última ceia, Jesus instituiu o sacramento e conferiu o sacramento, principalmente o sacramento da ordem, aos 12 apóstolos. Nem a sua mãe ele concedeu esse sacramento. Um dia nós podemos perguntar para Jesus por que ele agiu dessa forma, mas é assim que a igreja ensina. As irmãs não são inferiores, as consagradas não são inferiores. Antes de ser padre, como eu pertenço a uma congregação religiosa, antes de ser padre eu sou religioso. Primeiro eu fiz os votos temporários, e depois de 5 anos, todos os anos eu renovava os votos. Depois no 5º ano, eu fiz os votos perpétuos, pobreza, castidade, obediência, os votos para sempre. Depois eu fui ordenado diácono, depois de quase 1 ano eu fui ordenado padre. Jesus começa o evangelho de hoje, no alto da montanha, rezando. Queridos irmãos e irmãs, se Jesus que é Deus precisou rezar, quem dirá nós que somos humanos, que somos pessoas falíveis? Se Jesus que é Deus, se Jesus que tudo pode, precisava ter uns momentos, minutos, horas, durante o dia, durante a madrugada, para ficar em silêncio com o Pai, nós também precisamos. Jesus seguramente tinha uma vida muito corrida, por isso ele começava o seu dia com a oração. Ele escolhia um local de silêncio, discreto, e neste local ele tinha a sua comunhão com o Pai, e a partir desta comunhão com o Pai e com o Espírito, ele se fortalecia e tinha a sabedoria necessária para tomar as decisões mais certas. O padre encerra dizendo assim, Jesus sabia que daqueles 12 homens nascia a igreja, nascia a sucessão apostólica. Eles precisavam ser pessoas certeiras, a escolha precisava ser correta. E quando nós vemos o nome destes apóstolos, pessoas falíveis, pessoas fracas, pessoas pecadoras, possivelmente se fôssemos nós a escolher, nós possivelmente humanamente falando escolheríamos pessoas melhores. Escolheu um cobrador de imposto, escolheu alguns pescadores, escolheu pessoas simples, porque Deus não desiste das pessoas, porque Deus sabe trabalhar com instrumentos imperfeitos. Isso é uma grande alegria a cada um de nós. Deus também nos escolhe para segui-lo, nos escolhe para ajudar a espalhar, para ajudarmos a anunciar a sua mensagem no mundo todo. Aqueles que são batizados, sem exceção, nós temos uma missão. Aqueles que são batizados, a nossa alegria, a nossa felicidade dependerá da intensidade e da maneira que nós evangelizarmos e propagarmos o nome de Deus.